Gente, boa noite, boa noite. É a primeira live de 2026 e eu quero realmente provocar você, psicólogo, e também um profissional liberal de outra área que estiver aqui, porque hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante. Você está conseguindo viver da sua profissão? Ou ela está virando apenas um hobby? Vocês estão entrando, a Paula entrou, Zuleide entrou, Jojo entrou, Magna entrou. E eu queria que vocês tentassem responder essa pergunta para mim, né? Zelinda, responde para mim. Jojo, Zuleide, responde aqui no chat para mim. Vocês estão conseguindo viver da psicologia, transformar a psicologia numa profissão ou está apenas no nível do hobby? E como é que a gente pode associar o hobby com a profissão? Porque ninguém vive de hobby. Oba, Jojo, me conta o que você está fazendo e se você já aumentou o seu valor, aliás, o seu preço, né, para 2026. Então, eu vou colocar aqui para vocês responderem para mim. Hobby ou profissão? E quem já está fazendo da psicologia a profissão, eu quero saber como é que vocês estão fazendo. Ou profissão. Profissão é quando você se sustenta. Ah, Jojo, por que não? Por que você não aumentou ainda? Eu quero ensinar vocês hoje a aumentar este valor e como é que a gente pode ir fazendo da nossa psicologia uma profissão. A gente precisa valorizá-la. E muitas vezes o valor passa pela autovalorização. Então, muitas vezes o psicólogo morre de medo de aumentar o seu valor. Será que é porque ele também não acredita no próprio valor? Você já parou para pensar o quanto que você entrega? É sobre isso que eu quero falar. Às vezes o que você entrega, o paciente vai utilizar para o resto da vida. O insight, ele pode acontecer em 50 minutos, mas o prazo de validade dele, gente, para quem acredita em outras vidas, vai até para outras vidas. Então, pode ter um preço, mas o valor é muito subjetivo. E se de repente você, como psicólogo, não valoriza, não acredita no valor da sua entrega, é claro que você não vai ter coragem de aumentar o seu preço. E aí eu quero saber, Jojo, por que você não aumentou o seu valor? Marta, quem aumentou aqui? Cidinha, quero saber, quem aumentou o seu preço? Porque valor é outra coisa. Em 2026, a Kátia tá aqui, entrou. Kátia é uma excelente terapeuta de casal. Estamos, inclusive, organizando uma especialização em casal e família pelo Instituto Suassuna, que começa agora em março. E nós vamos abordar nessa especialização todas as perspectivas no atendimento de casal e de família. TCC, Gestalt, psicodrama, psicanálise, entre outras. Nós vamos mostrar várias perspectivas. Eu quero que vocês sigam Kátia Straub. Ela também é responsável pela pós-graduação em reprodução humana no Instituto Suassuna. Vamos segui-la? Kátia, olha lá, Kátia Straub, realmente uma pessoa assim incrível, com uma competência incrível, né? A Leda entrou, Marcos entrou, Ariston, né? E eu quero saber se vocês estão transformando aquilo que vocês entregam
numa profissão ou é apenas um hobby que acaba pesando? Gente, esses dias eu tive contato com as minhas mentoradas do MPP, né? Do método para psicólogas que querem prosperar. E muitas delas têm dificuldades, assim, básicas nessa questão de cobrar, de se valorizar. E a gente descobriu que muitas vezes isso vem lá da infância. Você não foi validada pela sua mãe. Sabe quando você entregava uma tarefinha que você queria um reconhecimento? A mãe falava, nossa senhora, mas só 7? Eu queria no mínimo 10. Então eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Às vezes o Marcos Freitas está dizendo, eu também o quê? Anota aí para mim. Eu também o quê? Eu tenho muitas dificuldades com precificar. Eu vou ensinar hoje como é que vocês vão fazer. Valores na minha sessão. Então, vamos escrever aí. O valor tem a ver com o valor que você tem. Só que, na maioria das vezes, a gente foi esperando, guardem isso, o outro dar o valor, o outro dar a nossa nota. Então, nós passamos a vida inteira tendo as nossas atitudes, o nosso comportamento objetivado. Tá errado, tá certo, você tirou 7, tinha que tirar 10. Principalmente filhos, vamos visitar as nossas mães, né? De mães perfeccionistas. A mãe perfeccionista é assim, quando você chega num determinado nível, ela fala, você podia dar um passinho um pouquinho maior. Quando você chega aqui, ela fala, você podia dar aqui um passinho maior. Então, nessa busca de você estar onde você nunca vai estar, você criança, você adolescente, você adulto se perde. Então, você vai se perdendo, anotem isso. Eu quero vocês com papel e caneta. Vocês vão se perdendo na medida do outro. Vivian, isso acontece com você, André? A Denise? Vamos ver quem mais aqui, ó. Né? Você se perde na medida do outro. Eu me lembrei agora daquela história, né? Que a Cinderela perde o sapatinho no baile. E aí, de repente, o príncipe traz o sapatinho e o pé dela tem que caber naquele número. Aí eu fico pensando, será que você, psicólogo, também fantasia o número do seu paciente e começa a imaginar que você nunca está satisfazendo aquela medida, olha, a medida que você está fantasiando que ele tem? Olha que loucura. O sapatinho da Cinderela ainda tinha lá um número, sei lá, devia ser 35, acho que pé de princesa é menorzinho mesmo, né? Tinha uma medida objetiva, mas nós trabalhamos com uma ciência subjetiva. Então, o tamanho da sua entrega, ele é definido naquilo que acontece entre você e o cliente naquele momento. É isso que eu quero que vocês percebam. Não tem como você objetivar, não tem como você dar uma nota para você naquela sessão que você fez. Agora vai uma dica. Como é que você pode sentir que você está entregando o seu melhor a cada sessão? Porque essa sensação, esse sentimento de que você está entregando o seu melhor, começa a transformar aquilo que é hobby numa profissão. Você está entregando aquilo que realmente é o seu melhor naquele momento. Aí vai a grande dica. Porque muitas vezes você, o Arthur, não sei se ele é psicólogo, Rafa, boa noite, professora Rafaela.
né? Como é que você vai avaliar? Quando a gente avalia tudo que a gente faz depois, a gente vai estar sempre se sentindo em débito. Olha um exemplo simples. Você vai até a academia, faz X abdominais. Aí quando você chega em casa, você toma seu whey, você come seu ovo, você se alimenta e fica assim, eu devia ter feito mais abdominais, eu devia ter feito mais abdominais. Preste atenção no que você está fazendo. Você está num outro momento, num outro lugar, você já não é o mesmo. Você já não está naquela exaustão que você esteve, mas você está se cobrando ter vivido lá aquilo que você está vivendo aqui agora. Mas você só está vivendo aqui agora porque você já tomou seu leite, seu whey. Então não dá para comparar momentos, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. E nenhuma situação, né? Às vezes você está no namoro, você sai daquela situação e fica, eu podia ter feito diferente. Você fez naquele momento o que você poderia ter feito. Mas como é que você vai, Lúcio, diminuir a sua culpa? Às vezes até no seu relacionamento, não é só na relação terapeuta-cliente. A dica é, quando você estiver na frente do seu cliente, quando você estiver na academia fazendo abdominal, quando você estiver conversando com o seu parceiro, com a sua parceira, naquele momento é que você tem que se perguntar, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou fazendo o meu melhor? Agora, eu posso fazer mais uma, duas ou três abdominais? Eu tenho que perguntar naquela hora. Estou diante do meu cliente. Tem alguma coisa a mais que eu poderia fazer agora? Tem alguma intervenção a mais que eu poderia fazer agora? Eu posso ficar um pouquinho mais em silêncio agora? Então, tudo o que eu fizer, eu tenho que me perguntar naquele momento se eu estou entregando o meu melhor. Porque eu não vou duvidar depois. Por que eu não vou duvidar depois? Porque naquele momento eu perguntei. É muito interessante, né? Às vezes você vai num restaurante, um restaurante caro, a comida é cara, e aí você deixa no prato. Você deixa no prato por quê, Maria? Você deixa no prato porque o teu organismo está no limite da saciedade. Ele não consegue absorver mais nada, Fernanda que entrou agora. Aí depois você sai do restaurante e no dia seguinte fica, puxa vida, eu podia ter comido mais. Eu acho que cabia mais. Meu Deus, foi tão cara aquela refeição. Por que eu não comi mais? Por que eu não fiz mais? Por que é que eu não fiz diferente? Gente, não dá. Essa pergunta tem que ser feita naquele momento. Porque muitas vezes o que impede o profissional, principalmente de psicologia, o Marcos gostou, né, Marcos? Né? Me desculpa, né? Eu brinco assim. Pessoas com situações econômicas mais difíceis, quando vão no restaurante, gente, tem que comer, ainda no dia seguinte fica com culpa porque não comeu mais. Com culpa, sabe? Mas no outro dia o estômago já tá mais vazio. Então, caberia se o estômago tivesse vazio naquele outro momento. O que eu tô querendo dizer para vocês é quando a gente sai daquela situação, Vilma que está entrando agora, Gilmar, isso é importante para qualquer vida de vocês, profissional, afetiva, sexual. Podia ter feito mais? Pergunta naquela hora, posso fazer mais? A pergunta, ela é sempre no presente. A pergunta não é feita no futuro e a pergunta não pode ser feita pelo que passou, porque já passou. Repetindo, naquele momento eu vou perguntar, estou numa relação com o meu cliente,
com a minha namorada, com o meu namorado, na academia, num restaurante, eu posso fazer mais alguma coisa do que eu estou fazendo agora? Mais abdominal, comer mais, falar mais para o meu cliente, ou às vezes falar menos, se eu tenho consciência do que eu estou entregando, do valor que eu estou entregando, eu posso sim, de alguma maneira, rever o meu preço. Porque o valor, né, subjetivo da minha entrega, ele tem que ser objetivado. E ele objetiva no preço que você coloca na sua sessão. E é esse preço que você coloca na sua sessão que vai fazer a psicologia deixar de ser um hobby apenas, tudo bem ser hobby também, mas virar uma profissão. Então, repetindo, eu quero que vocês revisitem a infância, a adolescência, a sua idade adulta, através da medida que o outro deu para você. A Paty entrou, a Isabela entrou. Ah, Isabela, presta atenção no que eu tô te dizendo. Às vezes você quer encaixar na medida do outro e você nunca vai conseguir encaixar-se na medida do outro. E aí você acha que você é menos. Você é menos em relação à medida do outro. Mas em relação à sua medida, você está no seu máximo. O Rafa coloca: acho que o maior desafio agora para nós, estudantes que estamos finalizando a faculdade, não idealizar nem antes e depois o movimento de atender os primeiros clientes. Exatamente. Você fica, olha que interessante, Rafa, você nem enxerga o paciente. Entre você e o paciente, você coloca uma série de expectativas. Olha aqui, ó. Uma série de expectativas. Então, você nem percebe o outro. Você está enxergando você. E isso serve no relacionamento amoroso também. Você sai com a fulana e fala: não, eu tô achando que ela vai querer que eu faça isso, ou ele vai querer, ela, ele, vão querer. Na verdade, a gente vive muito mais de fantasia a respeito do outro do que do outro na realidade. Então, Rafa, uma coisa que eu ensino muito os meus alunos é para que eles perguntem. Você pode perguntar isso para o namorado, para a namorada, para a mãe, para o pai: como eu posso te ajudar? O que para você seria importante eu fazer? Olha a dica que eu tô dando. Eu quero que você anotem aí, cheque as suas fantasias. A gente tem que checar fantasias. Isso em qualquer relação. Às vezes você levanta de manhã e fala: ai, meu Deus do céu, eu tô achando, ai, que saco, a minha mãe vai pedir isso pra mim. Espera, mãe, você quer alguma coisa? Então chegou com o paciente, Rafa, o que você quer de mim? Como é que eu posso te ajudar? Porque aí o tiro é certeiro. Aí a sua sessão vai ter valor. Se a sua sessão tem valor, ela tem preço. Essa é a relação, valor e preço. Mas para isso, a Tânia entrou agora, né? Para isso, a gente tem que cuidar desses valores que estão dentro da gente. Então, quando eu falo da estrela empreendedora, eu estou sempre falando da estrela, que a estrela tem 5 pontas. Se eu estiver equilibrada nas 5 pontas, eu também consigo fazer referência ao meu valor. Uma das pontas da estrela empreendedora é a dimensão física. Então eu fico te perguntando: você tem condições físicas de entregar o que você promete? Eu já vi terapeuta bocejando na frente do cliente. Então, como é que você vai entregar um valor se fisicamente você não se cuida? Você não é modelo de posicionamento. Você não dá exemplo no seu cotidiano do autocuidado. Então não tem valor, né? Às vezes eu vejo alguns profissionais do Instagram, eu olho para o posicionamento digital
a pessoa não consegue se entregar, a pessoa não consegue se valorizar. Então, antes, né, do cliente te procurar, ele procura aquilo que você mostra. Você mostra e ele faz a conexão ou não. Mas se você não mostra esse autocuidado, como é que você vai ensinar o outro a se cuidar? Eu não sei o que vocês vão achar dessa minha frase, mas eu não procuraria uma nutricionista que não tivesse condições de ter no corpo dela uma saúde que me convencesse. Então, o seu valor está exatamente no seu cotidiano. Não só quando o paciente abre a porta e entra no seu consultório. Antes de te conhecer, ele já te conhece. Então, como é que você está se posicionando na vida? E eu estou falando aqui do psicólogo, mas para você que está aí me escutando, como é que você tem se posicionado fisicamente? Corpo, eu estou falando de corpo, de exemplos de autocuidado, sem falar no cuidado com o consultório. Então, o valor da sua sessão, ele passa também por tudo aquilo que você entrega. E você entrega o espaço físico também para que o seu cliente se sinta mais ou menos acolhido. Passa também pela dimensão emocional. Como é psicólogo que você reage quando o seu paciente fala, por exemplo, de relações abusivas? Até a cara que você faz, a sobrancelha que você levanta, a sua cara tem também um valor. A sua cara, a sua expressão, o movimento do seu corpo também precisa ser observado por você, psicólogo, porque o outro percebe. Eu me lembro de uma cliente que perguntou assim: Virgínia, você atende fulana de tal? Aí eu passei a mão assim no cabelo e falei: fulana de tal. Ela falou: não precisa me dizer não. Você ficou totalmente desconcertada e eu acredito que você atenda. Então, o que eu quero, psicólogo, te mostrar é que você precisa cuidar das 5 dimensões internas de você, aí sim, para você se valorizar e transformar este valor que você vai reconhecendo em você em preço. Porque senão a psicologia vai ser um hobby, não vai virar profissão. A Rafa está dizendo: eu tive essa experiência, contei algo para uma psicoterapeuta que eu estava com muita vergonha. Ela fez uma cara que me deixou com mais vergonha ainda. Cortei o assunto na hora. Percebe? Então, se o psicólogo ele não tem contato com a própria expressão, com a dimensão física dele, ele não pode atender. Aí você não pode cobrar mesmo. Né? Às vezes aquela pessoa que cobra barato porque ela não tem segurança nela da sua capacidade de escutar sem preconceitos. É claro, né, que dentro do contexto que a gente vive, não tem como você não ter preconceitos. Só que esses preconceitos, eles têm que passar por você. Eles passam. Às vezes o paciente diz algo que realmente você, naquele primeiro momento, julga. Pega o julgamento, suspende. A fenomenologia fala: suspenda o julgamento, suspenda o julgamento. Lembrem dessa imagem. Se você conseguir suspender os seus julgamentos, já que às vezes eles são inevitáveis, não tem como, né? O pai chega e fala: olha, eu bati tanto no meu filho, que realmente as marcas ficaram assim nas pernas, em forma de sangue. É claro que isso mexe comigo. E aí eu pergunto para ele: como é que você está se sentindo com isso? Então, passou o pensamento: puxa vida, olha o que o pai fez. Mas eu não estava lá. Eu não sei o que essa criança fez. Embora não justifique, mas eu preciso entender e ter uma visão de contexto.
Então, o meu valor está também na minha capacidade, na minha dimensão emocional de lidar, né, com essa variável que é a suspensão dos meus preconceitos, já que de alguma maneira a emoção do outro mexe com a minha. É inevitável, então eu vou deixar o preconceito passar, ele vem e eu deixo ele passar, eu venho, porque senão eu não consigo captar o outro. E eu quero mostrar para vocês que esses recursos, eles não são só do psicólogo, né? Você que às vezes está aqui na live e não é psicólogo, tenta fazer isso. Você está sentado com a sua mãe, seu namorado, seu marido, sua esposa. Não tem como não vir o julgamento, não tem como. Deixa passar, escuta o outro, deixa passar. O valor da sua sessão está realmente vinculado à sua capacidade de escutar. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir o meu cachorrinho aqui, ele ouve. O ouvir, ele é fisiológico. O escutar é escutar o significado. O que aquela pessoa está dizendo quando ela está dizendo. Então, quando eu escuto significado, anotem aí, o valor da minha sessão aumenta. Quando eu consigo colocar o meu julgamento numa outra dimensão, eu suspendo os meus julgamentos, a minha sessão tem um outro valor. Quando eu consigo perguntar na hora que a sessão está acontecendo, se eu estou entregando o meu melhor, a minha sessão tem um outro valor. Então eu já dei aí 3 dicas para vocês, que se vocês seguirem, você vai ter mais coragem, mais ousadia para validar o valor da sua sessão. Pergunta na hora, posso estar fazendo alguma coisa a mais? Posso fazer alguma coisa a mais do que eu estou fazendo? Primeira pergunta. Eu estou conseguindo não julgar? Eu estou conseguindo suspender os meus preconceitos? Estou conseguindo fazer isso? Eu estou conseguindo escutar o significado? Gente, quem escuta o significado é um artista. O preço da escuta de um significado, muitas vezes, é a saúde mental da outra pessoa. O que a gente quer? A gente quer ser escutado. Eu atendo muitos casais e eles falam assim, ela não me escuta, mas ele não me escuta. E é verdade. As relações estão, de alguma maneira, sendo destruídas pela falta de escuta. Agora, imagine você vai num terapeuta esperando que ele compreenda o significado e a pessoa não compreende. Parece bobo, né? Compreender o significado. Eu tive uma experiência simples, mas é tão profunda. Eu voltei de uma viagem do exterior e eu estava muito cansada. Muito cansada. E quando eu dizia assim para as pessoas, gente, eu estou tão cansada, as pessoas falavam, como assim? Você viajou, você aproveitou, chegava para outra, nossa senhora, eu estou tão cansada. Como que você está cansada? Ninguém estava escutando o meu significado. O meu professor de inglês, gente, eu falei, nossa, mas eu estou tão cansada. Ele disse para mim, viajar cansa mesmo. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque alguém compreendeu o significado de viajar cansa. Eu estava falando do cansaço e as pessoas não estavam escutando o meu cansaço. Então, quando você escuta alguém, o seu valor não é só o dinheiro, gente. O seu valor como pessoa, ele aumenta. Porque você fez do outro um ser humano também. Você não fez do outro um objeto. É tão interessante, uma vez um empresário me procurou e ele disse assim, eu quero, olha o absurdo da proposta, eu quero que a senhora me ajude a educar meus filhos. Eu falei, você quer que eu te ajude a educar os seus filhos? Eu não conheço os seus filhos.
Olha, eu tô dando uma dica para você, psicólogo, porque se alguém te procurar fazendo essa proposta, eu tô te dando uma possibilidade. Eu disse para ele, vamos chamar seus filhos? Não existe ninguém melhor no mundo do que os seus filhos para falarem para você o que eles estão precisando. E de repente você só precisa escutá-los. Olha que coisa bonita. Você só precisa, Tânia, tá entendendo a profundidade, Tânia? Você só precisa escutar o que os seus filhos estão te dizendo. Escuta o que é que eles estão te dizendo. E eu quero fazer essa proposta para você, né? Psicólogo e não psicólogo. Vamos começar a escutar o significado que está por trás dessa situação. E a gente não escuta o significado, a gente fica no nível do julgamento. E aí que está o segredo, se você, psicólogo, fica no nível do julgamento, do conselho, se você fica no papel de salvador, fazendo pelo cliente o que ele pode fazer, você tem que ser barata mesmo. Você tem que ser barata mesmo. Porque tem aquele velho ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava. Então, se você está dando conselho, se você realmente está no papel de salvador e fazendo pelo outro o que ele pode fazer, não cobra caro mesmo não. Fica como hobby. Não faça da psicologia profissão, porque você não tem competência para fazer da psicologia profissão. Dói eu falar isso para você, mas a Rafaela acabou de dar um exemplo. Ela falou algo, né, para a terapeuta dela e ela fez caras e bocas. Então vai ser juíza, vai ser advogada, não pega psicologia não. Tem gente que não dá conta mesmo de ser psicóloga. Eu acho que assim como nem todo mundo consegue compreender o valor do processo terapêutico, tem psicóloga que não deve ser psicóloga. Por quê? Porque simplesmente ela não tem uma entrega. E aí, infelizmente, gente, eu sou professora da Universidade Católica desde 1978. Muitos aqui não eram nem nascidos, né? E sou professora do Instituto Suassuna, onde a gente oferece 15 pós-graduações. E eu percebo que nós ensinamos muito a teoria, mas a gente não ensina a vivência, a prática. Essas dicas que eu estou dando para vocês, e vou dar algumas a mais, vocês não aprendem na faculdade. Então, quando eu pensei, né, em montar a minha mentoria para psicólogos, falando da estrela de 5 pontas, eu quero tentar, até porque eu sou professora da universidade, do instituto, sou pós-doutora, gente, em casal e família. Cheguei no meu pós-doutorado, academicamente eu cheguei no máximo. Mas mesmo assim eu percebia que os alunos, eles realmente não conseguem absorver a prática. Então, esses exemplos que eu estou dando, e vou dar daqui a pouquinho alguns outros, realmente vocês não aprendem. Vocês não aprendem a se questionar na hora, por exemplo, se você está entregando o seu melhor. Você não aprende a suspender os seus preconceitos. Você não aprende a escutar o significado. Os meus alunos sabem disso, eles têm que transcrever as sessões. Eles gravam as sessões com os pacientes, transcrevem e a gente discute a sessão, gente. O paciente fala alguma coisa e o terapeuta fala outra absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Tem um caso interessante, Sônia que entrou agora, eu fazendo a supervisão com uma pessoa e o drama da paciente era, o marido dela tinha uma atividade que viajava todo final de semana.
Todo final de semana ele viajava e ela estava se sentindo abandonada. E sente abandono mesmo, até aí tudo bem. E aí a psicóloga perguntou para ela quais são outras possibilidades de lidar com essa situação. Boa noite, Denise, Eliana, Sônia. Quais são as outras possibilidades? Aí a cliente disse, olha, eu gostaria que ele viajasse de 15 em 15 dias. A psicóloga não suspendeu, né, os julgamentos dela e disse, nossa, você tem toda a razão. Vai ser perfeito se ele viajar de 15 em 15 dias. Eu acho que vai ser ótimo você falar isso para ele. Gente, eu acho isso loucura. Valquíria, boa noite. Eu acho uma loucura. Eu falo, gente, eu sou temente a Deus, sou mesmo. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, reverbera no universo, reverbera no outro. Então, quando essa psicóloga, junto com essa cliente, definem que essa é a solução, elas esqueceram do maior interessado. O maior interessado que é o cara. Se ele está viajando todo final de semana, é porque é uma necessidade dele. Ela, exatamente, o Marcos, estou adorando a sua participação. Ela colocou fogo na situação, gerou uma esperança na cliente. Vai para o inferno, gente. E o mais interessante, vai dar errado, claro que vai dar errado. Então, ela vendeu para o cliente um produto que ela não vai usar. Eu acho que ela tinha que pagar para o terapeuta, ela tinha que pagar para o cliente, não é receber da cliente. Olha que absurdo. Vocês já pararam para pensar na responsabilidade que essa terapeuta teve diante do cliente? Tem que ser barata mesmo. Não pode cobrar mesmo. Porque qualquer pessoa numa mesa de boteco que não tivesse estudado psicologia ia falar a mesma coisa. Então, quando o terapeuta não pergunta naquele momento o que eu estou falando, a Denise e a Valquíria entraram, eu vou repetir para vocês 3 dicas importantes que eu dei. Quando você estiver atendendo alguém, pergunta naquela hora, eu estou fazendo o meu melhor? Pergunta na hora, não vai perguntar depois, porque depois você vai ser julgado. Quando você estiver escutando alguém, tenta suspender os seus preconceitos. Eu fui descobrir depois que essa psicóloga que atende essa cliente sofre do abandono. Então, quando ela ouviu a cliente falando do abandono, tocou no abandono dela. Aí ela confluiu com a cliente. Então, a dimensão emocional da estrela dela está perturbada e ela queria resolver, através da cliente, um problema dela. Vai ser barata mesmo, não cobra não. E outra coisa, também não entrega de graça, porque aí eu falo, eu sou temente a Deus, você vai ser responsável, eu acredito, que tudo que a gente fizer... Eu lembro que a minha mãe, quando eu era pequenininha, falava assim, ó, até um sinal vermelho, se você passa, tudo isso está sendo registrado. Eu ficava em pânico. Nossa, mãe, tudo que eu faço está sendo registrado, tudo que a gente faz está sendo registrado. E o que é pior, se não lá em cima, na alma da pessoa. Então, a terapeuta quis agradar a cliente, achar uma solução sem consultar o outro. Isso é crime. Isso não tem valor nenhum e por isso não tem que ter preço. Então, eu quero que você pense mesmo, quanto que está valendo essa sessão? Se for por hobby, gente, vamos nos profissionalizar. Tanta gente precisa da gente, mas precisa de uma entrega com valor. Então, eu estava falando da dimensão física, da estrela, né? O seu posicionamento, a sua forma de ouvir caras e bocas, da dimensão emocional. Às vezes, a emoção do cliente mexe com a sua emoção. Você quer ficar livre daquela emoção, você deflete, você não escuta, você quer solucionar. E aí, você não entrega o que a pessoa precisa, porque você não está escutando o
significado. No caso dessa pessoa, ela começou a namorar o cara sabendo que ele viajava todo final de semana. E outra coisa, ele viaja final de semana. Tem outras possibilidades deles se encontrarem durante a semana, precisa ser sábado e domingo. E ela já sabia. E ele disse para ela, eu preciso do dinheiro, inclusive você usa o dinheiro do final de semana. E aí a terapeuta encontra uma solução que ele trabalhar de 15 dias, gente. Aí vai faltar o dinheiro, vai ter outro problema. Quem é essa terapeuta para dar essa solução? Tem que ser barata. Tá fazendo isso por hobby? E aí tem a dimensão racional da estrela. A dimensão racional é quando racionalmente você objetiva o valor da sua sessão. E aí eu vou te dar uma dica muito importante para você que está começando agora o consultório em 2026. O que você pode fazer? Vai a dica. Você vai chegar para o seu primeiro cliente, se você tiver dificuldade de subir o preço. Eu não tenho nenhuma dificuldade de subir o preço, já subi. Os meus clientes até falaram, você aumentou 10%, aumentei 10%. Né? Então, cada um vai subir 10% no valor que a pessoa já paga. Clientes novos têm um valor novo, então é proporcional, porque eu tenho clientes com mais de 2 anos, aí o valor é diferente. Então vamos lá, dicas para você que quer começar o ano aumentando a sessão. Você vai chegar para o teu cliente, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo em 2026. E eu queria te fazer algumas perguntas. Eu quero saber como é que você, se é que você não fez isso no finalzinho do ano, eu quero saber, né, os insights que você teve nesse período que a gente ficou juntos. O que a psicoterapia, o que nós dois construímos juntos, que foi muito importante para você o ano passado, que mudou a sua vida, que mudou a percepção que você tem de você, das pessoas, das relações. Você, psicólogo que está me ouvindo, já fez essa pergunta para o seu paciente? Ao fazer essa pergunta, o paciente começa a perceber, juntinho com você, o valor da sua entrega. O valor da sua entrega. Então, é claro que a pessoa vai falar, nossa, eu consegui resolver esse problema com a minha mãe, com o meu pai, eu consegui me expressar, eu passei na faculdade, consegui terminar aquele relacionamento tóxico, consegui compreender mais os meus sentimentos. Então, quando o cliente diz para você tudo que ele aprendeu com você, todos os insights que ele teve com você, ele vai se dando conta, gente. O paciente, ele tem que se dar conta da sua importância também. No finalzinho de cada sessão, tenta perguntar o que você está levando daqui. O que você está levando do que nós conversamos hoje? Para alguns adolescentes, eu pego no WhatsApp e falo, olha, hoje nós falamos disso e seria importante você refletir sobre isso. Eu estou dando, ao fazer isso, uma continuidade do processo terapêutico. Eu estou valorizando aquilo que a gente está construindo juntos. Principalmente adolescente, ele precisa ter noção do que ele está realmente recebendo da sessão. E aí, Cláudia que entrou agora, Zaida que entrou, eu estou falando da dimensão racional da estrela. Como é que você pode objetivar o valor da sua sessão? Então, o próprio cliente vai dizer para você tudo que ele aprendeu com ele, com o outro, no trabalho. E aí você vai anotando e dizendo, olha, eu vou fazer um resuminho, porque é muito importante, eu estou muito feliz de você ter consciência do quanto que você progrediu. Segunda parte, você pode perguntar, qual o valor disso? Você usou isso só em 2025? Ou o que você absorveu do processo terapêutico, você vai continuar usando?
é atemporal, Joaquim, Neila, é atemporal. O insight que a gente tem acontece num tempo, mas ele é atemporal. Ele tem uma durabilidade imensa. E você pode perguntar, 2026 está começando, né? O nosso valor em 2025 era 1. Quanto que você acha, né, que vale a minha sessão? Peça para o cliente dar o valor da sua sessão após ele ter percebido o tanto que você entregou. Se você não tem dúvida da sua entrega, aumenta e este é o valor. Eu não tenho dúvida da minha entrega. Eu não faço isso com os meus clientes, mas eu faria se eu estivesse começando. Eu faria se a minha dimensão emocional estivesse fragilizada, né, com medo de cobrar, o medo de ir além. Então vamos negociar juntos. Você me diz o valor e eu confirmo realmente isso aconteceu. Me lembro que você conseguiu falar com a sogra, com o pai, com a mãe, com o trabalho. Eu me lembro de tanta coisa que a gente conquistou. E isso tudo é atemporal, né? Tá durando até hoje, embora a gente tenha conseguido isso em outubro, novembro, sei lá, de 2025, janeiro. E aí eu quero rever o meu valor. Eu quero rever o meu valor porque eu sei do valor do processo. Quanto você acha que vale? Quanto que você acha que você pode pagar por esse processo? Então, Elizabeth, Milton, Mano, eu estou dizendo da importância da gente valorizar o nosso trabalho. E se você tem dúvida do valor do seu trabalho, confirma com o outro o que o outro tem aprendido com você. O quanto que você tem feito diferença na vida daquela pessoa. Até porque, para você perceber se aquela pessoa consegue realmente assimilar a sua entrega. Porque às vezes tem gente que não assimila a sua entrega. E aí você vai querer ficar entregando para quem não assimila a sua entrega? Isso serve para o psicólogo e serve também nas relações. Você vai ficar aí debaixo da mangueira esperando que caia um coco? Não vai cair o coco. Mangueira dá manga. Então, a dimensão racional da estrela é você tentar racionalmente objetivar o valor do que você entrega. Mas o valor que você entrega está ligado com a dimensão emocional e com a dimensão física. E tem a dimensão social da entrega também, né? O quanto que você se posiciona nas redes sociais. As minhas mentoradas, eu tenho analisado, né, a bio do Instagram dela. Gente, a bio não comunica nada. A bio não entrega valor. Como é que você vai cobrar? Fica parecendo que você está fazendo da psicologia um hobby mesmo. É um hobby, né? Porque você está ali brincando, você está passando, você está passando. Sua bio não fala nada, sua bio não tem valor. É o que eu falo, se a dimensão corporal não está presente, se o seu posicionamento não está claro, eu quero que cada um de vocês olhe o link da bio de vocês. Psicólogas, olhem os seus links. E aí, clientes comecem a olhar também, né? O que eu comunico no meu Instagram? Gente, tem psicóloga que... Ai, meu Deus... Só falta fazer striptease no Instagram, os peitos de fora, a bunda de fora, bebendo. O que você entrega? Que valor é esse que você está entregando? Como é que um casal vai procurar você? Qual é o valor como pessoa que você está passando de você? Então, o preço, gente, é a última coisa. O preço é a última coisa. Eu quero ver como é que você está embalando o produto. Você é um produto. Psicólogos, nós somos um produto. Nós temos uma profissão, nós vamos ganhar dinheiro com a profissão, não é um hobby. Ninguém vive de hobby. Hobby não sustenta. Hobby não sustenta. O que sustenta é você entregar um produto com valor, um valor que o outro também te dá, construído
co-construído. É isso que eu quero ensinar para vocês. E na mentoria eu vou deixando claro como é que a gente pode co-construir o valor de 1 hora. Então, qual é a embalagem que você está, de alguma maneira, usando para entregar o seu produto? Porque psicóloga, você chegou até aqui, você fez faculdade, você deve ter feito especialização. Por que não? Por que não? Eu estava... tem profissional que tem zero noção. Pauline, eu fico assim tão... Sabe, meu Deus do céu, aquela roupa de academia aparecendo a calcinha, a bunda, os peitos. Eu achei interessante, Pauline, outro dia um cliente meu falou, você gosta de tomar sol domingo de manhã? Eu falei, adoro. Ele fala, e você nunca mostrou o seu corpo. Então, eu achei interessante porque ele percebeu que, de alguma maneira, eu não tô ali para expor meu corpo. Né? Eu gosto de expor meu hobby, eu gosto domingo de manhã, eu adoro tomar um sol. Então, eu acho importante, né, vocês perceberem o feedback que o cliente dá. Né? Eu não iria numa psicóloga dependendo de como ela se posiciona no Instagram. Então, nós temos a dimensão racional, o corpo, as expressões, a dimensão emocional, como é que as emoções do outro mexem comigo. Às vezes eu choro com o cliente, choro. Né? Choro pela dor dele, claro que toca a minha. Então, até o choro. Hoje eu estava preparando uma aula para o MPP, eu estava ensinando as psicólogas como é que lida com silêncio, com agressividade, com choro. Pensa você chorando numa sessão e o terapeuta fala, pode chorar? Absurdo. Pode chorar? É como se você estivesse fazendo xixi, Marcos. Xixi, eu tô fazendo xixi, tô no meio do meu xixi. E você fala assim, pode fazer xixi. Eu vou parar o meu xixi. Eu vou parar o meu xixi. Então, essa falta de habilidade de lidar com o choro, com o silêncio, com a agressividade, com aquele cliente que fala demais, com aquele cliente que fala de menos. Se você ainda não tem essas habilidades todas, é claro que o seu valor vai diminuir. Eu acho que você está certa de cobrar pouco, sabe? Você que cobra pouco, continua fazendo hobby, ou então vai estudar. E tem a dimensão espiritual também, sabe? A dimensão espiritual não é sobre religião. Eu até gravei, vou colocar isso no feed para vocês. Existem estudos, gente, neurofisiológicos, que mostram que quando a gente tem uma conexão com alguma coisa maior, o nosso cérebro muda. O nosso cérebro muda, porque a gente tem uma fé em algo além da gente mesmo. E no mínimo, você tem que ter fé no processo. Você tem que ter fé, você tem que acreditar que de alguma maneira você é capaz, junto com o cliente, o trabalho é co-construído, de fazer o seu melhor. Você tem que ter fé, você escolheu essa profissão. Você não escolheu como hobby. Então, para transformá-la numa profissão, ela tem que ter valor. Porque se ela não tiver valor, você não pode cobrar. Então, para cobrar, você tem que passar pelas 5 dimensões. Por isso que eu falo da estrela, dimensão física, dimensão emocional, dimensão racional, dimensão social e dimensão espiritual. Se o psicólogo ele não está inteiro, se ele não está resolvido, como é que ele vai resolver o problema da pessoa? E hoje, Juliana que entrou agora, eu achei o máximo, fazendo uma mentoria individual com uma psicóloga. Ela disse assim, ela teve muita dificuldade, gente, o trabalho dela é belíssimo. Só que eu não posso falar porque alguém pode copiar. Enfim, maravilhoso o trabalho dela. E ela chegou para mim e disse assim, nossa, eu tô percebendo que eu posso usar a minha dor para conectar pessoas. Psicólogo, eu quero que você seja verdadeiro. Use a sua dor para conectar pessoas. Você vai usar a sua dor para, de alguma maneira, desenvolver o seu link da bio. Qual é a sua grande dor?
Por exemplo, eu vou contar um segredo aqui ao vivo. Eu sempre me senti discriminada na universidade, né? As pessoas sempre falavam, a Virgínia se acha, ela é mercenária, ela cobra sempre muito caro. Eu realmente sempre tive em Goiás um preço acima, é o meu preço, é o meu valor. E aí as pessoas discriminavam, nossa, né? Os próprios alunos comentavam e tal. E aí eu fui vendo, gente, a minha dor era assumir o meu valor. Olha que loucura, minha dor era assumir o meu valor. Aí o que eu decidi? Eu vou ajudar psicólogos a resolverem essa dor, assumir o seu valor. Eu quero que você assuma o seu valor. Vai ser taxada como mercenária, vai ser excluída? Não vou falar o palavrão, né? Mas dane-se. Dane-se. Se eu tivesse ficado, gente, eu cheguei aqui em 1980 e eu já cobrava um preço maior e eu decidi ficar com a clínica atendendo um público mais realmente avantajado economicamente. Você tem que fazer a sua decisão. Não adianta você ter 50 clientes da sua agenda te pagando R$400 por mês. Você não vai suportar fisicamente, aí entra a dimensão física. Você não vai conseguir a dimensão emocional. Racionalmente não tem lógica e pelo desgaste emocional, a dimensão social e a dimensão espiritual, você não vai desenvolver um bom trabalho, até porque você vai estar com raiva. Gente, vamos confessar, quando você atende uma pessoa por um valor menor do que aquele que você acha que vale, você atende com a mesma boa vontade? Você atende? Não atende. Não atende. Mas olha que paradoxo. Se você atende por menos, você fica com raiva e não entrega. Agora, o paradoxo. Se você atende por mais do que você acha que você vale, você vai entregar até o que ele não precisa. Então, ou você não entrega, ou você entrega mais. Por quê? Porque você não definiu ainda o seu valor. Marcos, existe uma procura por atendimento social acessível. No Instituto Suassuna, a gente tem o programa Todos Cuidados. Aliás, que alguém quiser acessar, www.institutosuassuna.com. Lá tem todos os cuidados. Então, lá tem o programa acessível. Você entra, faz a sua triagem, você vai pagar o valor que cabe no seu bolso. E você, Marcos, pode deixar 1 ou 2 horários na sua clínica particular para fazer esse atendimento. Mas você não pode viver de atendimento social, porque quem vai precisar de um atendimento é você, que você não vai ter no final do mês dinheiro para pagar suas contas. E eu vou te contar uma coisa, Marcos, triste. Eu tive algumas experiências assim. Era um aluno da universidade, ele precisava muito de terapia. Eu ia atendê-lo 1h10. Meu marido ficava puto, porque eu chegava 10h10, saía 10:50, aquela loucura, porque eu queria fazer meu trabalho social. Marcos, você acredita que ele um dia faltou e não me avisou? Por quê? Porque não tinha valor. Então eu quero que vocês pensem sobre o atendimento social, porque às vezes o atendimento social desvaloriza o outro também. Então, se você quiser fazer um atendimento social, olha a dica, Marcos, você não vai dar o seu preço. Você vai perguntar qual é a sua situação econômica, quanto você ganha, onde você mora, o que. Faça uma ficha socioeconômica e pergunta, Marcos, quanto que você acha que vale o valor de 1 hora comigo? X, vamos supor que a pessoa vale, sei lá, R$100, né? Um valor social, R$100, R$150. Você acha pouco, mas a pessoa pode pagar 150. Sabe o que você pode fazer? Eu vou te atender 2 vezes por mês. Você não ficar irritado, Marco, de ter que atender toda semana, né? Por aquele valor social
Muitas vezes a pessoa nem vem. Eu falo, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te atender 2 vezes por 150, 300 reais. Percebe? Então você pode diminuir o número de sessões para manter um preço que vai fazer com que você vá ao consultório com o mínimo de prazer. Porque eu realmente, Marcos, não quero atender barato. Eu sei demais. E a outra dica que eu ensino muito no MPP. O MPP é uma mentoria para psicólogo que quer prosperar. Aliás, meu livro ficou pronto. Meu livro chama Estrela Empreendedora. Provavelmente eu vou lançá-lo em março, começo de abril, em São Paulo, né? O livro tá incrível. E o título do livro é Como você, psicólogo, pode prosperar, como você pode enriquecer cuidando do outro e cuidando de você. Então você precisa cuidar da sua dimensão racional, você precisa pagar a conta no final do mês, você precisa cuidar das suas emoções, você precisa aumentar o valor da sua entrega, você precisa aumentar a sua consciência. A gente vende consciência de valor para o cliente e o psicólogo não tem a própria consciência do valor. Eu não acredito num psicólogo que de alguma maneira, né, não se valoriza. A Rafaela colocou: como precificar a própria hora se somos estudantes recém-formados? Então, Rafaela, você vai verificar o que você já fez na faculdade, fora da faculdade, você tem especialização ou não tem especialização, qual foi o estágio que você fez. Não é para me gabar não, mas as minhas estagiárias, elas saem sabendo atender. Elas saem sabendo atender. Que elas ficam 1 ano. Então, essa segurança você vai pegar no estágio, né? E eu sugiro mais, eu falo para as minhas alunas, sejam minhas monitoras no estágio básico, sejam minhas monitoras. Então, você vai criando uma confiança no atendimento. Você transcreve a sessão, a gente discute a sessão. Eu acho incrível. Então, se você sente essa segurança, no mínimo, Rafaela, R$150. Mas assim, mínimo, você vai perguntar para cliente, olha, eu realmente acabei de me formar. Isso se ela te perguntar. Estou fazendo especialização e meu preço é 150. Para iniciar, você não vai ficar nesse preço, não. O livro vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, mesmo já é um sucesso. E eu estou fazendo na versão, né, para vender na Amazon, como no Kindle e também na versão impressa. Então, Rafaela, é preferível ter menos clientes pagando mais do que muitos clientes pagando pouco, porque você vai chegar numa exaustão da sua dimensão física. E o teu corpo chega antes do que qualquer coisa. Marcos, obrigada que você está aprendendo muito nessa live. E eu quero muito te convidar, embora tenham psicólogas, são mulheres no MPP. Tem lá no link da minha bio, tem MPP Estrela Empreendedora. Entra lá, se você tiver interesse em saber mais sobre o MPP e a Estrela Empreendedora, né? Eu quero que você continue aprendendo. No MPP, eu tenho um encontro mensal, além de 90 horas gravadas de aula comigo. 90 horas, Marcos, eu tenho uma vez por mês, 2 horas, a gente senta juntos. Eu tenho um grande convidado para, por exemplo, quinta-feira agora, um dos convidados para o MPP vai ser uma pessoa que é best-seller em LinkedIn, psicólogo. Você tem que fazer seu LinkedIn. Então, a gente trabalha a bio do psicólogo, LinkedIn, etc, etc, etc. E tenho a Estrela Empreendedora, Marcos. A Estrela Empreendedora, vocês ficam 9 horas, além de todas as 90 horas, vocês ficam 9 horas, 3 sábados por mês, de 9 a meio-dia, de 9 a meio-dia, de 9 a meio-dia. A gente tem 9 horas juntos, onde durante 3 horas eu ensino como atender, teoria, teoria, teoria. Nas outras 3 horas eu faço supervisão. Nas outras 3 horas eu faço terapia para os terapeutas. Então é um programa que não existe
né? Não adianta, muitos psicólogos oferecem. Como é que você vai fazer 10K? Como é que... Gente, não é assim da noite para o dia. Se você não curar as 5 dimensões da estrela, você não tem valor, você não comunica. Eu sou péssimo com redes sociais fortes, a partir eu tive que despertar. Você precisa despertar. Você precisa ser descoberto, Marcos. Ninguém vai saber que você existe se você não se comunicar. Você pediu para participar do meu vídeo ao vivo. Eu não sei como é que faz isso, né? Como é que faz isso? Tereza entrou. Infelizmente a gente está terminando. Eu estou aqui, olha o que é prazer. Olha lá, Marcos, o ensaio fotográfico, isso mesmo. Isso mesmo. Entra lá, veja como é que as pessoas fazem e prepara as suas lives, né? Eu não sei. Depois você me manda, eu vou ver aqui o seu Instagram. Depois a gente conversa lá, tá? Eu quero ter notícias suas e vou te dar algumas dicas. E quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo. Eu realmente entrego com prazer. Eu tô com 71 anos e eu descobri que a minha missão é fazer você chegar onde eu cheguei, que realmente é ganhar dinheiro com a psicologia. Pauliene, essa descoberta só se dá quando se tem segurança. Isso, Pauliene. Mas você tem que ter segurança e eu quero te ajudar. Você segura. Fiz meu ensaio. Você fez, Rafaela? E as fotos ficaram ótimas. Aliás, é verdade. No Instituto Suassuna, a gente oferece para os alunos, um ensaio fotográfico. Marcos, se você for nosso aluno, né, você vai ter essas fotos de graça, né? E uma coisa interessante, aí Tânia, ótimo, estudante de psicanálise, seja muito bem-vinda. E lá no Instituto Suassuna, no MPP e na Estrela, a gente pede para vocês gravarem vídeos, 1, 2, 3, depois a gente analisa esses vídeos e tudo isso é entregue para vocês com material. Porque realmente a gente quer fazer vocês brilharem como eu consegui brilhar. Por que é que vocês não conseguem? Tá bom? Um beijo grande, salvem essa live, compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. Entrem no link da bio, né, para vocês terem mais informações sobre o que eu estou oferecendo para vocês. Um beijo grande, quero agradecer, né, a espiritualidade, que de alguma maneira também nos ajuda nessa jornada. Cada um tem uma vocação. Mas não é porque é uma vocação que eu não posso ganhar dinheiro com isso. Você está 28 anos, Pauliene, sem coragem, sem segurança para ir. Pauliene, entre em contato comigo, vamos fazer acontecer. Você esperou até 28 anos, rapidinho, eu te ajudo a chegar lá. Vou começar a colocar em prática. Marcos, manda lá no meu direct, viu? Um beijo grande. E fiquem com Deus.